Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o aparelho locomotor, né, para vocês começarem a entender esse conjunto de sistemas. Então, o que vocês devem saber depois dessa aula, né? Basicamente, compreender a divisão do sistema esquelético, e a composição também dos ossos, compreender as funções gerais do sistema esquelético, diferenciar os tipos de cartilagem e as suas funções, e diferenciar os tipos de músculos e suas funções, identificar as partes básicas de um músculo, né? Compreender o conceito de uma articulação, diferenciar os subtipos de uma articulação e relacionar as articulações com alguns dos movimentos possíveis, tá bom? Muito bem. Então, para começar tudo isso, vamos primeiro para o esqueleto, né? O esqueleto, pessoal, é basicamente o conjunto aí de ossos e cartilagens, né? Que serve aí para dar apoio às estruturas do corpo e também fazer proteção dos órgãos vitais de uma forma fundamental, tá? Além disso, eles servem, né, especificamente os ossos, como um reservatório aí de cálcio e fósforo, né, para funções metabólicas, servem de alavanca, né, para guiar, orientar a produção de um movimento, né? E também no interior dos ossos, você tem um armazenamento de células produtoras de sangue, né? Que é o que a gente chama de medula óssea vermelha, tá certo? Que produz aí o sangue. Muito bem. Além disso, quando a gente olha o esqueleto aqui como um todo, vocês podem observar que existe uma parte central aqui pintada de amarelo e essas partes periféricas pintadas de verde, né? Essa parte central aqui é o que a gente chama de esqueleto axial, né? Então, o esqueleto axial é formado por quais conjuntos aí, né? Os ossos do crânio, tá certo? Os ossos aqui da parede torácica, né? As costelas e o externo, posteriormente aqui a coluna vertebral, tá bom? Isso daí faz, em conjunto compõe o esqueleto axial. E o esqueleto pintado de verde é o esqueleto apendicular, né? São os apêndices, são os nossos membros. Então, o membro superior e os ossos do membro inferior. Além disso, tem os ossos aqui que servem para prender os membros superiores e inferiores junto ao esqueleto axial, né? Que em cima, aqui na parte superior, nós temos atrás a escápula e aqui na parte da frente a clavícula, tá? Então, esses ossos em conjunto fazem aqui a cintura escapular, né? Também pode ser chamado de cíngulo do membro superior, ou seja, são ossos que prendem o membro superior ao esqueleto axial. E aqui também temos os ossos aqui, que compõem a pelve óssea, popularmente chamada de bacia, que o nome correto é pelve óssea, que é esse conjunto de ossos aqui composta pelos ossos do quadril, tá certo? Então, os ossos do quadril aqui, um de cada lado, eles compõem aqui o cíngulo pélvico, né? Que é a cintura pélvica, que prende os ossos do membro inferior ao esqueleto axial. Tudo bem? Muito bom. Falando especificamente da composição desses ossos, né? Aqui pegando como exemplo, né, o osso da coxa, que é o fêmur, né? A gente cortando o fêmur em várias partes e colocando ele assim nessas vistas, a gente consegue observar que existem diferentes formas de organização desse osso, né? E esses ossos, pessoal, eles podem ter aí duas partes, né? Especificamente. Que são essas partes aqui, ó, cheias de trabéculas, né? Ou seja, uma série de espaços aqui no meio dos ossos, tá? Que é o que a gente chama de osso esponjoso. E essas partes aqui bastante densas, né? Que a gente chama de osso compacto, né? Então, basicamente, a gente tem na periferia de um osso, né? De um osso normal, uma parte aqui de osso compacto, né, que serve para dar essa rigidez, essa resistência ao osso, e essa parte toda trabeculada, né, cheia de espaços, que é o osso esponjoso, numa parte mais interna do osso, tá bom? E isso daqui é um osso normal. E nos ossos longos, especificamente, né, como, por exemplo, o fêmur, né, nos ossos longos, no interior deles, existe um espaço maior, uma cavidade contínua, que a gente chama de cavidade medular, né? É aqui que fica aquela medula óssea vermelha, né, responsável por produzir sangue. Em alguns locais também vai ter a medula óssea amarela, né, que é um reservatório aí de energia, né? Isso é o normal, só que
eventualmente, ao longo da idade, né, nas pessoas da vida idosa, ou, por causa de algumas doenças, se desenvolve um osso com osteopenia e, posteriormente, com osteoporose. O que é isso? É quando essa matriz óssea aqui começa a ter uma menor densidade. Esses buracos aqui, a parte do osso esponjoso, começa a ficar uns buracos maiores, menos densos, né? Ou seja, aqui o osso tem menor resistência, né? E, portanto, facilita aí, por exemplo, fraturas, né? Muito bem. E aqui, pegando um outro osso longo, por exemplo, né? Aqui temos a tíbia, tá bom? Se a gente pega um osso de exemplo, a gente consegue ver algumas partes em específico. A primeira delas é a diáfise, né? O que é a diáfise? É o eixo central aqui do osso, é o corpo do osso, né? Então, a diáfise é essa parte toda que compreende a maior extensão do osso. Nas extremidades dos ossos, nós temos essas pontas, né, que são chamadas de epífises, né, epífises. E a gente vai ter uma epífise proximal e uma epífise distal, certo? Muito bem. E existe uma região de transição entre a diáfise e a epífise que a gente chama de metáfise, né, que existe em cima e embaixo. Além disso, ao longo da infância e da adolescência, né, até o final do crescimento e comprimento das pessoas, nós temos uma região, certo? Temos um espaço aqui que é preenchido por cartilagem, que é o local onde fica a placa de crescimento, também chamado aí de fise de crescimento, né, na clínica. E esse espaço aqui onde tem essa placa de crescimento, é um local onde essa cartilagem que existe permite que se prolifere a matriz óssea para permitir o crescimento e comprimento, né? Então, essas linhas aqui não são fraturas, né? Elas são descontinuações aqui porque ainda não foi se fechado completamente, né? A placa de crescimento, tá bom? Muito bem. Agora, falando um pouquinho melhor das cartilagens, né? Basicamente, vocês têm que saber que cartilagem é um tecido conjuntivo avascular. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ela não é nutrida, né, por meio de vasos sanguíneos, né, de sangue. Ela é nutrida ali por um fluido, né, que fica próximo, né, fica junto das cartilagens, tá bom? E nós temos aí, basicamente, três tipos de cartilagens que vocês vão estudar mais em detalhes na biologia tecidual, né, na histologia. Então, a primeira delas é a cartilagem hialina, a segunda é a cartilagem fibrosa e a terceira é a cartilagem elástica. Qual que é a diferença entre esses três tipos de cartilagem? Basicamente, a sua composição, né? Essas cartilagens, algumas vão possuir mais colágeno, né, fibras colágenas, e, portanto, vão ter mais rigidez, né, mais firmeza. E outras vão ter mais fibras elásticas, e, portanto, vão ter mais elasticidade, maior flexibilidade, tá certo? Isso são diferenças primárias para vocês saberem para agora. E as funções das cartilagens, dependendo do seu subtipo e do local onde elas estão, são para dar suporte aos tecidos moles, né, que são as vísceras, aí, os órgãos e os músculos, né, e para servirem de superfície para articulações, que a gente vai ver em seguida. E também aí, por exemplo, a cartilagem hialina, ela serve de molde para fazer o crescimento de ossos longos lá na placa de crescimento que a gente mostrou anteriormente. Bom, muito bem. Daí falando dos tipos de músculo, né? Os músculos, pessoal, podem ser divididos em três tipos principais, né? Que vão mudar em termos do sua forma, do seu formato, da sua composição e da sua funcionalidade, né? O primeiro deles, que está aqui, menorzinho, são os músculos lisos, né? O que seria um músculo liso? Músculo liso é aquele que reveste aí, por exemplo, as suas vísceras, né, os seus órgãos, né? E, portanto, vai ter que tipo de contração? Uma contração lenta e involuntária, que você não escolhe, né, que ele se contrai. Esse daqui é o músculo liso. E nós temos aí os músculos estriados, que tem dois tipos de músculo estriado.
o músculo estriado cardíaco, né, que só vai ter no seu coração, e o músculo estriado esquelético, que está nos seus mais de 600 músculos pelo corpo, né? Qual é a diferença? Ambos os músculos estriados, né, possuem uma contração rápida, mas o músculo estriado cardíaco, tá? Ele possui uma contração involuntária. Você não escolhe se o seu coração contrai ou relaxa. Já os músculos estriados esqueléticos, além da contração rápida, também vão ter uma contração voluntária, ou seja, você escolhe se a contração vai ocorrer ou não. Então, se você está decidindo fazer um movimento, é músculo estriado esquelético. Se é o seu coração fazendo um movimento de contração, é músculo estriado cardíaco. E os demais músculos das suas vísceras, dos seus órgãos internos que estão se contraindo, sem você conseguir controlar e de uma forma lenta, né, rítmica, são os músculos lisos, tá certo? Muito bem. Daí, os músculos também podem ser subdivididos em alguns componentes. Especificamente agora, estamos trabalhando apenas com músculos estriados esqueléticos, né? Ou seja, os de contração voluntária e rápida, né? Muito bem. Então, aqui pegando, por exemplo, esses músculos aqui no antebraço, tá certo? Se você olha um músculo especificamente, ele tem uma parte avermelhada, uma parte central, que é a parte carnosa, né, do músculo. Essa parte aqui é chamada de ventre muscular. Ventre muscular, né? É a parte do músculo que efetivamente produz movimento. É o que gera a contração do músculo e, portanto, produz movimento, tá certo? E daí nós temos essas estruturas esbranquiçadas aqui, ó, nas extremidades dos ventres, que são os tendões, né? E os músculos podem ter aí 2 ou mais tendões. Para que servem esses tendões? Para fixar o músculo aos ossos, né? Então, esses tendões servem para dar fixação e, portanto, orientar o movimento. Ou seja, ao contrair o ventre muscular, o tendão vai aproximar aqui, por exemplo, uma parte óssea de outra, né? Então serve para orientar o movimento. E o tendão, ele pode ter 2 formatos básicos. Uma forma de cordão, que é geralmente a forma como a gente pensa num tendão, que é um tendão propriamente dito, quando tem um formato de cordão, né? Uma forma cilíndrica. E se esse tendão, né, essa fixação, for um pouco mais plana, né? Esse tendão passa a se chamar de aponeurose, tá certo? De aponeurose. Muito bem. Daí nós temos 3 funções básicas aqui dos músculos. Existem os músculos agonistas, que é basicamente o principal responsável por realizar um movimento, né? O principal responsável. Ou seja, quando ele se contrai, determinado movimento acontece. O antagonista, ele é um músculo que serve para fazer oposição ao agonista. E vejam, não é que o antagonista necessariamente impede o movimento de ocorrer, mas o antagonista controla a intensidade com que o movimento vai ocorrer. Ou seja, se existe um músculo se contraindo para puxar um membro para cá, o antagonista, ele pode estar fazendo uma contração num sentido oposto para controlar que o movimento não seja muito intenso e que ele vá tendo uma cadência adequada, tá certo? E existem os músculos sinergistas. Sinergista é aquele músculo que simplesmente ajuda o agonista, né? Então ele dá um apoio na contração, mas ele não é o principal responsável, tá bom? Muito bem. Daí existem 3 tipos básicos de contração, né, ou de tensão muscular, né? Ou seja, como esses músculos eles produzem aí o movimento, né? Organizam o movimento. Quando falamos de contração, a forma mais pensada é a concêntrica, né? A contração concêntrica é quando o músculo se contrai e causa o encurtamento, né, do músculo. Então aqui, por exemplo, temos um músculo do ombro, né, da região do ombro, chamado de deltoide, né? E esse músculo aqui se contraindo, ele está se encurtando, né, e produzindo movimento aqui, por exemplo, contra a gravidade, né? Contra a gravidade.
E existe a contração excêntrica, que é quando o músculo até gasta energia, né, mas ele está indo a favor da gravidade e, portanto, aqui, por exemplo, as fibras musculares estão se afastando, está ocorrendo um alongamento do músculo. Esse alongamento aqui a gente chama de contração excêntrica, tá bom? Existe uma contração muscular, que é melhor chamada de uma tensão, né? Uma tensão muscular, que é quando existe aqui energia sendo gasta, né? Para se permanecer o músculo com determinado comprimento, ou seja, fazer a manutenção do comprimento do músculo. Isso daqui é uma contração isométrica, né? Então, por exemplo, se você estender aqui o seu membro superior, deixar ele esticado, né? Você não está movimentando o seu membro superior nesse momento, ele simplesmente está esticado, se sustentando no ar. Isso é uma contração isométrica, né? Que gasta-se energia, mas para manter o comprimento do músculo constante. Muito bem. Daí vamos para a parte final, que são as articulações. Basicamente, o que é uma articulação? É a união de dois ou mais ossos, né? Essa união de dois ou mais ossos, né, geralmente ocorre por união de cartilagens, né, e podem permitir aí pouco ou muito movimento, né? Então vamos ver como funciona aí os subtipos de articulação. O primeiro tipo que eu vou mostrar para vocês são as articulações fibrosas, também chamadas de sinartroses. As, as articulações fibrosas, elas têm qual tipo de cartilagem aqui no interior? Cartilagem fibrosa, né? Uma cartilagem densa, rígida. E essas articulações permitem pouco ou nenhum movimento, né? Então, onde nós temos essas articulações fibrosas? Nós temos entre os ossos do crânio, né? Ligamentos entre os ossos do crânio são especificamente, aqui essas articulações são chamadas especificamente de suturas, né? Que formam uma linha serrilhada entre os ossos do crânio. Nós temos aqui, por exemplo, entre ossos longos, como o do rádio e da ulna no antebraço, né, entre a tíbia e a fíbula na perna, né, nós temos essa membrana entre os ossos, que é chamada de membrana interóssea, e essa articulação fibrosa aqui é chamada de sindesmose, né, e ela permite algum movimento, pouco, mas permite algum movimento, tá? Existe aqui também as articulações entre os ossos aqui da mandíbula e da maxila com os dentes, né? E essas articulações aqui são chamadas de gonfoses, tá? Gonfoses. E esse ligamento aqui periodontal que liga um dente ao osso maxila e ao osso mandíbula, né? Permitem pouco movimento. É assim que os seus dentes vão se acomodando, por exemplo, quando se usa um aparelho, né, no dentista. Bom, muito bem. E só para comentar um pouquinho melhor aqui das articulações no crânio, né? Os ossos do crânio, eles não nascem já fundidos entre si, né? Porque justamente a criança aí vai precisar ter um crescimento, né, do seu crânio para poder acomodar o crescimento aí do seu encéfalo, né? E, por isso, né, existem uma série de espaços entre os ossos do crânio, inclusive existindo espaços revestidos por membranas aqui, que são chamadas de fontanelas ou fontículos, né? Existem vários aí ao longo do crânio, essa daqui é a maior delas, né, que está nessa parte anterior. E com o tempo, o que vai acontecendo, né? Os ossos vão se aproximando, vão se fundindo, e esse processo de união dos ossos é chamado de sinostose, né? De sinostose. É um processo em que, em determinado momento, não vai existir limite mais entre os ossos. Eles vão estar totalmente fundidos, né? E quando os ossos ficam unidos, né, mas existe ainda aí, por exemplo, uma linha serrilhada entre eles com pouca cartilagem no interior, permitindo aí nenhum movimento mais, são as articulações que nós chamamos de suturas, né? E vamos ver algumas específicas em outra aula. Muito bem. Daí o segundo subtipo de articulações são as articulações cartilaginosas ou anfiartroses, né? Essas articulações cartilaginosas existem basicamente em duas regiões. Nós temos ali
aquelas regiões onde tinha lâmina epifisial, né? Ou a placa de crescimento, ou a fise de crescimento. Esses locais da lâmina epifisial, onde você tem essa cartilagem que permite o crescimento e comprimento do osso, é feito de cartilagem hialina, né? E é um tipo de articulação cartilaginosa chamada de sincondrose, né? De sincondrose. E com o tempo essa articulação deixa de existir e sofre sinostose, ou seja, essa cartilagem deixa de existir e esses pedaços de ossos se unem, se fundem completamente. Muito bem. Existem as cartilagens aqui, as articulações cartilaginosas do tipo sínfise. Essas articulações do tipo sínfise, elas servem para tolerar cargas, né? Tolerar peso. Então, nós temos aí, por exemplo, os discos intervertebrais, que é um disco de cartilagem fibrosa que fica entre as vértebras da coluna vertebral, né? Existe aqui a sínfise púbica, né? Por exemplo, que é uma cartilagem fibrosa que fica entre os ossos do quadril. Essas cartilagens servem para tolerar cargas e cada uma delas representa aí uma articulação cartilaginosa, tá certo? Essas articulações aqui permitem pouco movimento, no caso das sínfises, tá? Pouco ou nenhum movimento, tá? É um movimento mínimo, né? Apenas de acomodação, né? Para tolerar as cargas. Já essa cartilagem aqui do tipo sincondrose, né? Ela não deveria permitir movimento, apenas permitir o crescimento. Se ocorrer algum deslocamento aqui, nessa região dessa articulação, nós temos aí algo patológico, tá bom? Muito bem. Daí nós vamos para as articulações sinoviais ou diartroses. As articulações sinoviais, além de ter ossos unidos entre si por cartilagens aqui, por exemplo, do tipo hialina, né? Elas têm em volta, envolvendo esses dois ossos, elas têm uma cápsula articular. Essa cápsula articular, ela serve para quê? Para dar união, fixação entre os ossos e para preservar no interior aqui da cavidade articular um líquido que a gente chama de líquido sinovial ou sinóvia, né? Esse líquido que fica no interior da cápsula articular serve para diminuir o atrito entre as superfícies articulares dos ossos, que são revestidos aqui, por sua vez, por cartilagens do tipo hialina, né? Então, a grande diferença é que as articulações sinoviais vão permitir muito movimento, né? Vários graus de liberdade de movimento. E vão ter aí esse líquido sinovial que permite aí essa diminuição do atrito. Muito bem. Então, aqui um exemplo, por exemplo, de articulação sinovial, né? Especificamente aqui são articulações do tipo dobradiça, né? Ou gínglimo, né? Que nós temos aqui a articulação do cotovelo e aqui a articulação do joelho, né? Então, veja aqui os movimentos que estão ocorrendo, são movimentos aqui, ó, de flexão e depois de extensão. E aqui o contrário, flexão, depois extensão, né? Então, permite aí, por exemplo, esse movimento, né, duplo aí, sendo articulações sinoviais. Existem aqui, por exemplo, as articulações do quadril, né, que é entre o osso do quadril e o fêmur, e aqui a articulação do ombro, né, que é entre a escápula, né, e o húmero. Essas duas articulações aqui, elas têm o mais alto grau de liberdade das articulações sinoviais, porque permitem movimentos em todos os eixos e sentidos, né? Então, até nós chamamos que tem 3 graus de liberdade, né? É uma articulação multiaxial, tá certo? Por permitir que tanto aqui a articulação do quadril quanto do ombro permite ir para qualquer direção e sentido. Tá certo? Muito bem, pessoal. Por enquanto é só. Bons estudos.